Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Sr. Veríssimo e hoje a gente vai falar do episódio 6 de O Segredo na Ilha. Profecia, um episódio intenso, emocionante, empolgante, perigoso, como todo episódio 6 dessa série, mas que eu confesso que eu esperava que fosse ser pior. Não foi o penúltimo episódio, o próximo episódio tem, na minha opinião, tem muita chance de ser o penúltimo, mas enfim, vamos por partes, né? Começando justamente do começo, aonde a gente já vê ali logo de cara o Olivier encontrando o Bartô e o quadro, e eu curti muito como o Selbit fez nessa cena que tipo o Olivier ele ficou tão em choque assim com ver o corpo e ver o quadro, e é como se ele nem tivesse visto o tempo passar, né? As coisas começaram a derreter ao redor dele, assim, e o caos e a gritaria. Esse episódio, ele me pareceu muito cinemático, de modo geral. Não sei porquê, eu tive um feeling muito cinemático desse episódio. Parece que daria facilmente pra adaptar esse episódio pra um filme, assim, uma série. Obviamente ia ficar incompleta a história, mas vocês entenderam, né? No sentido das coisas mais criativas que o Selbit fez em relação a como contar a história desse episódio. Passou muito mais essa vibe. Então essa cena, assim, tipo, imagino muito, assim, tipo, tudo abafado e o Olivier só escutando o sino, assim, de fundo, né? Pam, pam, pam. E aí, como ele nem viu o tempo passar enquanto estava nesse estado de choque, já chegou já o Vanderlei junto com todo o resto da galera, já chegaram e pegaram a vila no caos imenso. E muito inusitado, né? Tipo, a vila toda desesperada, todo mundo tentando se acalmar, falando que vai morrer amanhã. Chega o Vanderlei de rifle montável com colete, trazendo o Evandro junto com o Otávio. E aí depois, quando isso acontece, o Olivier finalmente acorda ali do transe que ele tava e decide pegar imediatamente a chave da cela para tirar o pai dele de lá, que não tá batendo muito bem das ideias não. O pai dele tá bem doidinho da cabeça já, como a gente pôde ver ao longo desse episódio. E aqui a gente já começa a ouvir os papos de que vai todo mundo morrer amanhã. No caso hoje, né? Até o fim desse episódio já virou hoje. Que a criatura vai vir buscar todo mundo e vai derreter a cara de geral. Honestamente, eu não sei o quanto eu acredito nesse papo de que vai todo mundo morrer. Eu acho perfeitamente possível. Eu acho que, tipo assim, por algum motivo nossos players e o pessoal ficar sentado, sem fazer nada, até o fim da agora, até chegar, né, o dia seguinte, aí beleza, aí eu acho que todo mundo morreria mesmo. Mas, como nossos players claramente não vão fazer isso, eu acho que tem boas chances de pelo menos 50% da ilha sobreviver. Por que eu digo 50%? Porque, bem, até a gente achar a chave desse barco, que provavelmente tá com o Pedrinho, visto que o Adrien contou aquela história do Pedrinho saber onde fica, e enfim, o Selbit não teria metido aquela se o Pedrinho não tivesse com a chave. Provavelmente a gente vai ter que ir atrás dele pra tentar convencer ele a dar a chave pra gente. Inclusive eu vi uma pessoa no Twitter falando que ele vai exigir o estilingue dele em troca da chave, o que eu acho que faz muito sentido também. Mas eu acho que simplesmente sair da ilha não é o suficiente. Eu diria que eles precisam sair da ilha e derrotar o monstro, derrotar a criatura, que claramente é um bicho de medo, né? É claramente não, mas é o que a gente imagina. E aí, resolvendo o enigma dele e saindo da ilha, ambos, aí a gente sobrevive. Mas para fazer isso, a gente precisa ser ágil, a gente precisa saber usar o nosso tempo. Porque enquanto os nossos protagonistas estão olhando o terceiro andar, o Adrian tem que já ir pegando a galera e levando de barco. Eu não lembro se são 6 horas para ir e para voltar, ou se são 12 horas no total, né? 6 ida e 6 volta. Se fosse 6 horas toda a viagem, ida e volta, ainda tem mais tempo pra gente respirar um pouco. Mas se a viagem for tipo 12 horas, então é bom a gente acelerar um pouco se a gente quiser sair dessa ilha. Porque agora são exatamente 3 da manhã no horário do RPG, né? E os nossos personagens vão passar 3 horas treinando, né? Ali no final do episódio, como a gente descobre. Então, só 6 horas da manhã o próximo episódio vai começar. Considerando que o amanhã que a criatura, né, que as pessoas estão sentindo é exatamente 24 horas depois de que o quadro foi encontrado. Então, a partir do momento que o Olivier viu o quadro, começou o cronômetro de 24 horas. E aí, quando ele chegar no zero, todo mundo morre. O quadro deve ter sido encontrado pelo Olivier, o quê? A gente não tem o número exato, mas tipo 9 horas, 10 horas da noite. Talvez um pouco antes, um pouco depois. Vamos pôr 10 horas pra ser otimista. Considerando que a viagem dura 12 horas e de volta e o próximo episódio possivelmente vai começar às 6 da manhã, significa que se a gente achar a chave e começar a evacuar as pessoas da ilha até às 10 da manhã, teoricamente dá tempo. Então, às 10 horas da manhã do próximo episódio, no máximo, a gente já tem que estar começando a evacuar a ilha para dar tempo. Isso se forem 12 horas e de volta. Agora, se for 6 horas e de volta, aí é mais tranquilo, porque aí a evacuação, sendo 6 horas no total, pode começar às 4 horas da tarde e ainda teoricamente daria tempo. Então tem bem mais tempo para achar a chave.
Lógico que isso tudo é suposição, mas é só uma média que eu tô tentando fazer aqui de quanto tempo a gente tem mesmo. Então, enfim, tudo isso eu tô falando pra dizer que se a gente conseguir a tempo, eu não acho que todo mundo morre, mas possivelmente conhecendo o Cellbit, pode se imaginar um cenário em que vai realmente todo mundo morrer, ou que algumas pessoas só vão sobreviver, no caso 10 ou 12, que é o que cabe no barco do Adrian, e seria uma cena pica, imagina assim, tipo, uma cena, tipo, a gente tem que escolher quem sobrevive, tá ligado? Seria pesado, mas seria uma puta cena pra um final de temporada, eu acho. Enfim, voltando aqui, fui numa tangente muito longa, o Olivier eventualmente encontra a chave das celas e tira o pai dele de lá. E o meu chat tinha levantado a possibilidade, durante a live que a gente fez antes do RPG, do Montel ter ficado maluco. Eu disse que não acreditava tanto assim, mas que era possível, e olha, no final das contas, realmente o Montel perdeu a sanidade totalmente. Ali mais um pouco, agora que o Montel foi solto, eles começam a interrogar ele para tentar descobrir o que aconteceu com o Bartô, né, já que ele tava do lado, e ele começa a explicar o que viu. Diz ele que viu a criatura atravessando as barras da prisão como um fantasma mesmo, aí derretendo o rosto do Bartô, e depois a gente não sabe, né? Eventualmente ali um pouco depois também que o Montel conta isso, o Vanderlei junto com o resto dos protagonistas vai dar uma investigada na cela onde o corpo do Bartô reside. Antes disso o Milo tinha invadido a delegacia pra olhar a cena, né? E ficou maluco, obviamente, no processo. Graças a isso, não é por nada não, mas a gente agora tem 3 personagens com 1 de sanidade. Personagens esses que já seriam defuntos se não fosse Vanderlei Nascimento, né? Defuntos não, mas estariam com 0 de sanidade, loucos, malucos da cabeça. Então assim, a gente deve muito ao Vanderlei no caso. E aí voltando aqui ao que eu tava falando, os nossos protagonistas entram na cela do Bartô para investigar a cena do crime, e o Vanderlei, muito inteligente, decide primeiro, antes de tudo, checar no quadro se ele encontra alguma digital, né, utilizando o equipamento que ele pegou do cofre do Evandro, né? E as digitais do quadro batem perfeitamente com as digitais de Montel Florence. Novamente, o Montel com as digitais sendo encontradas no quadro. E olha, cara, eu já vi muita gente levantando muitas teorias sobre o porquê as digitais do Montel estão sendo encontradas no quadro, mas tá cada vez mais difícil de explicar. Porque uma teoria que era muito comum, inclusive que eu acreditava muito, não sei se eu acredito mais agora, é que o monstro possuía o corpo do Montel para fazer ele pintar os quadros. O que muita gente dizia que não era verdade, porque o Montel é incapaz de pintar. Mas eu não acho que se importa muito, considerando que o bicho é mega, ultra, super paranormal. Eu acho que ele poderia simplesmente se apropriar do corpo do Montel e usar ele da forma que ele quisesse de qualquer jeito. E visto que não é bem o Montel que tá controlando, é o bicho, né? Então é diferente, eu acho que não... Acho que isso tornaria o Montel capaz de pintar. Mas esse não é nem o problema é que... Como é que o Montel pintou os quadros tão rápido de trás de uma cela, sem pincel, que não tinha na cena do crime pincel? Só se aquele pedaço de ferro estranho que tava na privada era um pincel, mas pincel nem é de ferro, né? Pincel é de madeira na maioria das vezes, ou plástico, sei lá. Então, tipo, esses quadros, eles não nascem, tipo, não é alguém que pinta isso, não. Eu não acho que esses quadros, eles são pintados, eu acho que eles realmente, eles acontecem ali, tipo, na hora. Tipo, morreu, pei, o quadro já começa a ser formado paranormalmente mesmo. Eu acho que, tipo, literalmente spawna o desenho do quadro, baseado no ponto de vista da primeira pessoa que encontrou ele. E a tinta que é utilizada para pintar esse quadro vem do rosto das pessoas e o monstro derrete, né? Ele forma tinta usando o rosto derretido. E assim, detalhe que o próprio quadro, não tô nem falando do desenho não, tipo, a estrutura do quadro, mesmo assim, a madeira, o tecido, as colas, as coisas que unem as dobras do quadro, tudo isso também tá spawnando ali, tá nascendo do nada, que não tinha nenhum material desse naquela cela, eu te garanto. Então assim, a única explicação que eu consigo pensar é que a criatura leva esses quadros até a cena do crime, mata o indivíduo e o líquido fica no quadro, todo misturado, bagunçado, mas quando a primeira pessoa bate o olho, ele, pum, se transforma na pintura, do ângulo de vista da pessoa, assim. E olha, pra essa criatura tá levando esses quadros, a única explicação plausível possível é que ela frequentemente visita ou mora
em um lugar que tem muitos quadros em branco. E os únicos lugares que vêm na minha cabeça são a mansão, né, especificamente o terceiro andar, no negócio de pintura do Constantino, e a casa da Maíra, que também pinta alguns quadros e provavelmente tem vários em branco. Então, enfim, não sei de onde estão saindo esses quadros, mas definitivamente essa criatura tá levando eles pra lá, porque é a única explicação. Porque eles estarem literalmente aparecendo do ar seria demais até pra ordem paranormal, eu acho. E aí, enfim, outras coisas interessantes que eles acham na cena do crime é aquele ferro estranho, né, que eu já levantei a possibilidade de ser um pincel, mas duvido muito. Muita gente falou, e inclusive os próprios players debateram que era uma chave, né, foi uma das coisas que o Selbit levantou ali na hora, mas eu não acho que é uma chave, porque as chaves que o Bartô tinha, no caso era uma só, era do baú, e a chave pequena da gaveta já tava no baú, e não tem mais nada trancado na casa do Milo. Então, se era uma chave, não era do Bartô. Eu só acho que o Bartô não carregava mais nada nesse estilo. Então, eu tô começando a achar, baseado nesse objeto estranho que tava na privada, que mais alguém entrou naquela cela em algum momento. Pode ser um item do Evandro também que foi para lá, né? Mas enfim, muito estranho tudo isso. E aí, a gente também tem, dentro dos bolsos do Bartô, tinham algumas coisas. O bilhetinho que o Bartô tava escrevendo de coisas pra falar pro Milo, que ele se lembrou, e ele anotou aqui pro Milo para falar do dia do pintor e da mancha na mão, explicar as noites fora, e por fim, é difícil controlar às vezes, então é melhor ficar longe de todo mundo. Sobre a mancha na mão e o dia do pintor, a gente acaba descobrindo mais pra frente nesse episódio. E sobre as coisas que ele via e os outros não viam, né, as alucinações dele, a gente também descobre mais pra frente. Agora, as noites fora, isso não, e talvez a gente nunca descubra, inclusive. É difícil controlar, então é melhor ficar longe de todo mundo. Essa parte talvez refira a algum comportamento agressivo que o Bartô tinha. No caso, a gente viu ele esmurrando o Evandro na igreja na frente de todo mundo, o que também talvez seja consequência do que ele viu no ateliê do Constantino naquele dia, né, no estúdio de pintura do Constantino. Mas a gente vai falar mais sobre essa noite que eles invadiram o terceiro andar daqui a pouco. Mas voltando agora pra privada, ainda na cena do crime, teve um detalhe muito interessante que o Selbit narra, que no meio do líquido marrom, né, de sangue e morte ali, tinha também um líquido verde, assim, que parece um pouco, como o Selbit descreveu, o vômito do Evandro no episódio passado lá na mansão. Então, o Bartô também tava vomitando que nem o Evandro tava vomitando no episódio passado. O que me faz acreditar ainda mais que o Evandro é o próximo aí de base. Talvez até antes do resto da ilha, né? Já, enfim, vai todo mundo morrer, mas tipo, o Evandro especificamente seja um que vai morrer antes de todo mundo. Porque ele começou a sentir esses sintomas que aparentemente é exatamente o que o Bartô sentiu também, né? Parece que o Bartô estava vomitando um pouco antes de morrer. Enfim, ainda seguindo essa trilha, a Bárbara obviamente enfia a tesoura dentro do líquido e a tesoura simplesmente derrete. E aí ela decide que é uma ótima ideia enfiar a mão, que se não tivesse com a luva provavelmente ia doer muito, mas que obviamente não deu certo. Ela começou a ficar maluca ali na hora por ter encostado no negócio e o Vanderlei teve que salvar o dia mais uma vez. Alguém faz um contador de quantas vezes o Vanderlei salvou os personagens desse RPG de ficarem malucos, por favor? Eu acho que já é o personagem que mais fez isso em todo o Ordem, né? Se eu não me engano, o Dante fez isso uma vez com o Balu, inclusive os personagens do Hakim são terapeutas fodas, né? Mas tirando o Dante salvando o Balu da sanidade, eu não lembro de outro exemplo, assim, tipo, que venha. E o Vanderlei já fez isso algumas vezes nessa temporada. E ele, inclusive, não é nem o único, mas já já a gente fala disso. Resumindo, nessa cena, durante um caos absurdo, a gente decide que a melhor ideia é sair daquele lugar, ir pra casa da Nave, e aí de lá a gente decide o que a gente faz. A Nave explica ali que o Evandro, ele tá numa condição horrível, parece piorar cada vez mais, parece que ele foi infectado por uma bactéria, alguma coisa, que pode ter vindo da mordida dos animais nele, pode. Lembrando, tem aquela teoria, né, da agressão, de que a pessoa agride a próxima vítima, né, e o Evandro tomou um socão do Bartô, então isso meio que amaldiçoou o Evandro, né? Tem sempre essa teoria que eu tô de olho ali, de cantinho de olho nela. E ali o Vanderlei conversando com o pessoal, eles começam a contar sobre o dia em que eles invadiram o terceiro andar, enquanto Olivier, Amélie e Milo estão lá na mansão. Antes disso eles passam, né, na casa do Bartô, né, na casa do Milo no caso, e pegam ali, descobrem que dentro do baú do Bartô tinha um quadro que eu tô falando há muito tempo aqui já sobre, acho que não foi muita surpresa pra ninguém isso. Quer dizer, pra alguém foi, mas
comunidade no geral já tinha chegado meio que um consenso que tinha um quadro ali. E era um quadro de uma pessoa segurando um bebê olhando pela janela. Parece, né, que apesar do Milo não ter conseguido reconhecer, eu imagino que seja da casa dele. E esse quadro tava bem derretido já, né? E a gente sabe que os quadros derretidos é como se o efeito deles já tivesse passado. Então os jogadores não sentem nada ao olhar para esse quadro especificamente. O Cellbit até chega a descrever que olhar para esse quadro é um sentimento bom, mas eu não sei se eu entendi direito o que ele falou ali naquela hora. E esse quadro, eu vi muita gente falando que era exatamente o motivo do Bartô ter alucinações quando era criança, jovem, e de o Milo ter também. Sempre teve. E eu acho que não. Eu acho que esse quadro não é o motivo do Bartô tá tendo essas alucinações. Eu acho que o quadro que é o motivo dele tá tendo essas alucinações é o que ele viu lá no quarto do Constantino, né? No ateliê do Constantino. Que ele viu e saiu correndo. Esse foi o que fudeu ele. Esse quadro aí, esse outro, é um diferente. É um quadro que é tipo outro rolê. É um quadro que talvez o pintor deu de presente pros avós do Milo, no caso os pais do Bartô, de agradecimento, né? Porque o Constantino vivia fazendo isso, né? Dando quadros pros funcionários para agradecer eles pelos serviços. Então eu acho que esse quadro foi um desses. E aí da casa do Bartô eles vão direto para a mansão, onde lá, utilizando as plantas que eles conseguiram na casa do Milo, as plantas da mansão, eles começam a revelar os segredos um por um daquela casa. A Bárbara encontra a chave do diário nos bolsos da Lívia, se eu não me engano. E aí quando ela abre o diário, ela se depara com exatamente a história que o Barnabé e o Adrian estão contando lá pro Vanderlei. E aí, tanto do diário quanto da boca do Barnabé e da nave, a gente começa a ouvir a história de quando eles invadiram o terceiro andar. E no ateliê do Constantino viram algo que machucou a cabecinha deles. No caso, não de todo mundo, mas do Evandro e do Bartô especificamente, que fez com que eles mudassem de personalidade total, assim. Tipo, no caso, o Bartô começou a ver coisas, né? E enfim, isso obviamente mudou ele. E o Evandro ficou mais sério, mais quieto, mais babaca também. A gente não sabe o que o Evandro viu. Na verdade, a Návia fala que ele viu o pintor, mas a gente não sabe especificamente o que ele viu no pintor ou sobre o pintor que deixou ele assim. No caso, nessa época, o Constantino já devia estar bem velho, né? Isso era bem depois dos anos 70, né? Isso foi tipo 1986 por aí. Já que a Lívia tinha, tipo, era adolescente, 15, 16 anos. Então o Constantino já tava com 60 para 70 anos, né? E eu tenho algumas hipóteses aqui sobre toda essa história que complementam algumas teorias muito boas que estão rolando aí na comunidade sobre o monstro, sobre o que o Bartô viu e tal. A gente sabe que depois que o Bartô viu o quadro no terceiro andar, a mancha apareceu na mão dele e ele começou a ver coisas, a sentir coisas e o sino e etc. Então a teoria que eu vi muito boa, faz muito sentido e que muita gente tá aderindo, é que o monstro, esse bicho aí que anda encapuzado, né, e que aparece em todos os quadros, ele é na verdade um tentáculo de um polvo, né? Visto que ele sempre aparece perto de onde tem água, né? E os 3 pontinhos nas costas dele parecem ventosas, né? A marca na cara parece de ventosa, de polvo. E isso explica também o porquê a Bárbara pediu pra mão dela virar um tentáculo enquanto ela tava ficando maluca. Porque a tinta é um tema tão relevante, né? Em toda essa temporada. E também explica a marca nas mãos do Bartô e do Milo. E o que eu vi sobre essa teoria é basicamente isso. Eu não vi mais nada, tá? Então a partir de agora o que eu vou falar sobre ela saiu da minha cabeça. Se alguém falou por aí, perdão, não queria, não foi de propósito que eu roubei sua teoria. É que eu realmente pensei nisso agora. Mas o Bartô, aparentemente, tá claramente sendo controlado por esse bicho. E ele começou a ser controlado por ele desde que ele viu o quadro lá em cima no terceiro andar, que provavelmente era um quadro do pintor, né, um quadro do Constantino, que ele pintou do monstro, do polvo, do Cthulhu, né, entre aspas. E o Constantino sabia da existência do monstro porque a família Vurtoren mostrou pra ele. A gente tem um documento que é encontrado logo no primeiro episódio, se eu não me engano, é de um Vurtoren para o Constantino, dizendo pra ele que ele era um ótimo pintor e uma pessoa muito boa e por isso ele merecia conhecer o segredo da ilha. Na minha opinião, os Vurtoren sabiam que o segredo da ilha era o Cthulhu, né? Era esse polvo que vive aí nas profundezas dos arredores de Típora e que eles meio que tinham criado uma, sei lá, amizade, uma conexão com esse bicho já. E aí eles foram lá e mostraram pro Constantino, que começou a usar a tinta do polvo
produzida pelo povo para pintar os próprios quadros, o que começou a transformar eles numa coisa não tão legal assim. E aí ele começou a ficar cada vez mais obcecado com esse bicho, com essa tinta e esse polvo, e começou a deixar os outros ao redor dele da mesma forma. E aí ele foi lá, ficou tão obcecado pelo polvo que fez um quadro do bicho. O Bartô foi lá, invadiu o ateliê dele, viu o quadro e pronto, criou uma conexão com o bicho. A marca então do polvo assumiu o Bartô e o povo começou a controlar ele, que nem ele estava controlando os Vurtoren há muito tempo e o próprio Constantino já. E a partir desse ponto, o monstro começou a se manifestar na cabeça do Bartô pela forma de outras pessoas, né? De vozes e de um sino, mandando ele fazer as coisas. E isso passou pro Milo/Miguel, filho dele, o que explica também porque só os dois viam o Miguel, ou o Milo no caso, né? Porque os dois estavam sob influência aí do povo. E aí, enfim, por que exatamente o povo fazia o Bartô ter essas alucinações e o objetivo dele fazendo, né, o Bartô e o Milo terem essas alucinações, não dá pra saber. Mas o fato é que ambos tinham. E agora, conectando isso tudo com os eventos recentes de Típora, a gente pode traçar alguns paralelos interessantes, já que a gente sabe que esse polvo, esse monstro Cthulhu, tá meio que controlando o Bartô e o Milo quando ele quer. Ele pode ter usado do Bartô pra matar o Cavalcante durante a noite do segundo pro terceiro episódio, visto que ele sabia que o Cavalcante era uma ameaça pra ele, né? E o Selbit talvez tenha dado uma dica de que o monstro assumiu o controle do Bartô na cena em que o Miguel aparece no final do episódio pro Milo, quando o Miguel fala que a porta foi aberta. Essa porta sendo aberta pode significar que o monstro tá controlando novamente o Bartô e o próprio Milo. O que eu acho é que o Milo tá andando durante a noite. Por que eu acho que o Milo tá andando durante a noite? Porque ele tá acordando suado. E beleza, pode ser simplesmente porque ele tá tendo pesadelo, mas eu acho que seria muito conveniente se ele estivesse saindo, andando de noite, fazendo um monte de coisa, e ele acorda todo suado porque ele se mexeu pra cacete enquanto estava sob o controle do monstro, e aí o Selbit simplesmente mete a desculpa que ele estava tendo um pesadelo. Lógico, ele já dormiu com a Bárbara algumas vezes e a Bárbara nunca percebeu isso acontecendo, mas o monstro também não é idiota de se entregar assim, tipo, ei gente, tô controlando o moleque aqui, né? Esse bicho claramente é inteligente. Eu tô falando isso também porque outra coisa que eu acredito é que esse bicho tem um cúmplice. No caso era o Bartô, mas agora que o Bartô morreu é outra pessoa. É o Milo, no caso da morte do Bartô, acho que tá meio fora de cogitação, né? Porque a gente acompanhou ele o tempo todo, ele dormiu com um monte de gente. Então, tipo, não dava pra ele ter saído assim de fininho, até porque ele nem teve mais pesadelo. Mas o Montel Florence tá aí. Pode ser que ele tenha se conectado com esse polvo maluco em algum momento, a gente só não sabe, só não viu. E assim, o principal motivo de eu achar que esse bicho tem um cúmplice é porque se o monstro que aparece nas pinturas é realmente um tentáculo gigante, então o que é o amigo imaginário da Amora? Porque você pode até dizer que é o mesmo bicho, mas eu acho muito difícil, porque o amigo da Amora ele parece andar, né, por aí, é meio que um humanoide mesmo. A Amora até desenha, tipo, estando de mão dadas com ele, né? Dá pra ver, tipo, parece uma pessoa. Então eu não sei, eu acho que não é só esse tentáculo não, eu acho que ele definitivamente tá controlando essas outras pessoas pra fazer isso. O Milo pode ter sido controlado em algum momento, o Bartô claramente foi, o Montel parece estar sendo também. O Evandro, aqui tudo indica, pode ser em breve, visto aí os efeitos colaterais que ele tá sofrendo, que o Bartô sofreu também. E uma última coisa que eu queria dizer aqui, que não tem muita ligação com nada disso que eu falei, é que no meio da vila tem um poço enorme, e a gente sabe que esse bicho gosta de vir de lugares que tem água próxima. Então assim, se aparecer de repente um corpo sem cara do lado desse poço, eu não vou me surpreender. Até porque a existência desse poço no meio da vila é muito estranha, e considerando o histórico, sei lá, o Selbit parece que ele tem segundas intenções com aquele poço lá. Enfim, essas são minhas teorias, assim, novamente desculpa se alguma coisa que eu falei aqui é muito óbvia ou muito viajada, ou se alguém já falou algo assim. Novamente, o que eu já sabia, as teorias que eu já vi pessoas falando, eu avisei as partes que eu já sabia. Dali pra frente eu tô só falando o que eu pensei. De novo, já falei isso no meu último vídeo, vou falar novamente. Você quer teorias muito fodas e muito mind-blowing assim, e acha que eu só tô falando nonsense, só tô falando um monte de coisa aleatória, tem muita gente no fandom melhor em teoria que eu, e você tem sempre a opção novamente de fazer
você mesmo as teorias. E olha, eu acho que é meio que isso. De resto, nesse episódio, o que acontece é que a gente entra no terceiro andar. O corredor do terceiro andar, inclusive, tava na abertura, ninguém nunca percebeu, olha que legal. E o que a gente acha lá é o quadro dos avós da Bárbara, né? E eles mortos lá, após encarar o quadro eternamente. Nessa cena, a Bárbara fica louca de novo. E o Super Oli vai ao encontro das nossas almas novamente. Olivier, que eu queria dar parabéns pra esse moleque, porque ele já tirou 2 personagens da loucura e ele só tem um de aparência, ou seja, só tem um dado pra tirar um vintão e ele já fez isso 2 vezes. Então assim, o cara é muito foda, se você parar pra ver, o Olivier é impressionante nesse quesito, até mais que o próprio Vandeba, pelo menos no quesito sorte. E o episódio termina com os nossos protagonistas com 5% de disposição paranormal prontos para treinarem, escolherem suas classes bonitinhas. Veríssimo, que classes você acha que eles vão escolher? Olha, depende. Na minha opinião, se for pegar o que combina mais com os personagens, tem que ser Bárbara, combatente, Milo, combatente, Olivier, ocultista e Amélie, ocultista. Agora, se for pensar na build deles, se for pensar no que seria melhor para gameplay, aí teria que ser Milo, especialista, Olivier, especialista, Amélie, ocultista e Bárbara, combatente. De qualquer forma, eu vou ficar feliz. Sabe o que seria muito louco também, só concluindo aqui antes de terminar esse vídeo? Se quando eles fossem fugir de barco, aparecesse uns tentáculos enormes assim, segurando o barco, sei lá, o motor travasse por causa deles ou qualquer coisa assim. Enfim, se o polvo, nessa teoria que a gente tem, que se o polvo interferisse na saída da ilha de barco. E aí, realmente, os protagonistas teriam que derrotar o bicho, resolver o enigma dele, ou sei lá, pra sair da ilha. E outra coisa, seria muito massa também se aquele pedaço de bronze, ouro, sei lá, que travou o motor no primeiro episódio de Segredo na Ilha, fosse tipo uma oferenda que os indígenas que habitavam a ilha na época descobriram esse bicho e falaram assim, mano, vamos dar coisa pra ele, velho, vai que ele ajuda a gente. E começaram a atacar as coisas no mar, tipo assim, toma aí, doidão. E aí tem um monte de ouro, um monte dessas coisas assim, nas profundezas da ilha de Típora. Muito obrigado por ter visto ou ouvido esse vídeo até aqui. Se você concorda ou discorda de alguma coisa que eu falei, deixa aí nos comentários. Sua opinião é muito importante pra mim. Dá um like nesse vídeo, me segue no Twitter, @fanordem, me segue também lá na Twitch, Sr. Veríssimo com 0 no lugar do O no final. Entra no meu server do Discord, o link tá na descrição, e se inscreve no canal pra receber toda semana mais conteúdo de ordem paranormal. Eu sou o Sr. Veríssimo e até a próxima. Tchau!